Nesse vídeo eu te ensino a fazer essa pele aqui, que é perfeita, uma pele de boneca, assim. Eu te ensinei da base até o iluminador, vou te dar muitas dicas de preparação de pele, então fica por aqui para não perder os meus segredinhos. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma pele perfeita. É a pele que eu venho fazendo mais ou menos no último ano. Se você viu algum vídeo meu desse último ano, provavelmente eu tava com essa pele assim, dessa maneira. E até com esses produtinhos mesmo, que estão sendo os meus produtinhos favoritos desse ano de 2022. E antes da gente começar, já clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no meu canal, porque assim você me ajuda muito. Eu já lavei a minha pele com o meu sabonete facial e também hidratei a pele. Ela já tá aqui prontinha pra gente começar a maquiagem. E eu vou começar usando a base da Nina Secrets, que é uma base maravilhosa. Eu tô amando muito nos últimos tempos. Eu coloquei ela aqui primeiro na minha plaquinha, porque eu tô com uma mania de primeiro aplicar com um pincel bem pequenininho e depois espalhar com um pincel maior, só pra não sujar a mão na hora de aplicar a base antes de espalhar com outro pincel. Eu tô um pouco bronzeada, então eu vou testar ela aqui rapidinho, só pra ver se eu preciso misturar com alguma outra base ou algum outro corretivo mais escuro, porque eu não quero correr o risco de ficar com a pele muito clara, né? Me parece que o tom tá bom, então eu vou aplicar ela assim mesmo. Se ela tivesse muito clara pro meu rosto, eu misturaria com uma outra base mais escura que eu tenho aqui, ou algum outro corretivo que eu tenho aqui também, só pra fazer uma misturinha e pra já acertar no tom de base de primeira. Eu faço a aplicação da base principalmente no centro do rosto e eu não passo muito nas laterais, nas extremidades, porque eu vou deixar pra levar só o restinho da base pras extremidades, pra não dar um efeito de máscara no rosto e ficar parecendo que a pele não é sua, sabe? Eu não quero que dê esse efeito, eu quero que ela fique o mais natural possível. E aí eu pego essa base que tá aqui no centro do rosto, vou dando essas batidinhas assim, pra eu conseguir uma cobertura, né, boa. Não fico espalhando a base assim, pelo menos não de primeira. De primeira eu vou dando essas batidinhas mesmo pra eu conseguir um pouquinho mais de cobertura. Aí conforme eu vou chegando nas extremidades, ó, eu posso até dar uma arrastadinha assim com o pincel, só pra espalhar um pouquinho a base, porque eu não necessariamente quero tanta cobertura, tipo, aqui perto da raiz do cabelo, ou não quero tanta cobertura aqui no pescoço, quero só espalhar mesmo a base pra gente conseguir igualar o tom do rosto com o tom do colo, pra não ficar uma coisa desconexa. Aqui eu dou uma espalhada também, ó, eu puxo a base assim pra gente conseguir igualar bem também o tom com a orelha. Tem gente que tem o tom da orelha muito diferente do tom do rosto. E aí quando você passa a base, fica mais em evidência ainda essa diferença de tom. Então é bom a gente se atentar nesses detalhes. Eu super poderia ter espalhado a base com uma esponjinha também, mas eu tô meio que numa fase do pincel agora que eu tô preferindo esse pincel. Eu acho que tá indo mais rápido e ele acaba me dando um pouquinho mais de cobertura. Então, quando essas bases assim, mais levinhas, mais glow, tô preferindo usar com esse pincel que é maravilhoso. Pra olheira, a gente vai fazer um truquezinho meu aqui, pra quem tem bastante olheira. Porque eu gosto muito desses corretivos aqui da Maybelline. Eu amo esse corretivo, mas a cobertura dele não é muito alta. Então, o que eu faço? Primeiro, eu venho com um corretivo um pouquinho mais escuro do que o meu tom de pele. Dependendo do quão bronzeado eu tô, ele fica exatamente no tom da minha pele. E aí eu aplico ele somente na minha olheira. Depois que eu aplico ele somente na minha olheira, eu venho com um corretivo mais claro, o mesmo corretivo, ou poderia ser outro também. E aí sim eu faço a iluminação do rosto. A região bem aqui abaixo da olheira, eu sempre gosto de espalhar com um pincelzinho. Esse pincel aqui é o meu favorito de anos. Ele é muito, muito, muito bom porque me dá bastante precisão e ao mesmo tempo eu não demoro uma eternidade para espalhar o corretivo. Mas eu gosto de espalhar no resto do rosto para ir mais rápido com o mesmo pincel de base ou poderia espalhar com a esponjinha também. Eu achei que o claro tava dando uma leve oxidada aqui no meu rosto, então eu tô passando só um pinguinho desse corretivo aqui da Nina Secrets, que é um pouquinho mais claro do que o corretivo da Maybelline mais clarinho que eu tava usando. Mas aí eu vou fazer esse detalhe só aqui, ó, só bem aqui que é onde eu quero iluminar, quero deixar essa parte do rosto mais iluminadinha. E sempre que eu faço essa iluminação assim no rosto, né, que eu passo corretivo em vários lugares do rosto, inclusive aqui embaixo, eu gosto de primeiro espalhar em todo o rosto e aí dar um tempinho assim,
esperar o máximo que eu conseguir pra espalhar aqui embaixo do olho, né? Aqui onde a gente tem a olheira. Porque se você deixa o corretivo secando ali um pouquinho, alguns minutinhos, ele fica um pouquinho mais denso e aí você consegue maior cobertura e por consequência você cobre mais a sua olheira. Então se você conseguir esperar um pouquinho antes de espalhar pelo menos esse corretivo aqui, você vai ter bastante cobertura. Você vai ter mais cobertura do que o corretivo costuma te dar. Eu gosto de espalhar o corretivo aqui pra cima também, na pálpebra móvel. Sempre que eu vou fazer sombra, assim, ou passar alguma coisa diferente no olho, eu gosto de dar uma neutralizada na pálpebra, porque a minha, pelo menos, é um pouquinho escurecida. Daí eu prefiro corrigir com corretivo, depois passar um pozinho, porque aí eu fico com uma tela em branco pro que eu for fazer em seguida. Eu aproveito esse pincel menorzinho pra fazer esse cantinho aqui em volta do nariz também, que, pelo menos em mim, costuma craquelar. Então, não posso deixar um acúmulo de produto. Tenho que tentar espalhar ele aqui pra não craquelar, né? Pelo menos fazer com que craquele menos. Eu tava com uma manchinha de espinha aqui bem pequenininha, mas eu acho que só com esse corretivo que tava aqui ao redor que eu consegui trazer pra cá, espalhar pra cá, já foi suficiente e já cobriu o suficiente pra mim. Pra quem quer corrigir alguma mancha que tenha no rosto e não consegue fazer a correção só com a base, eu indico que você use um corretivo bem do tom da sua pele, super próximo do tom da sua pele mesmo, e use um pincel pequenininho pra você ter mais precisão. Dependendo do tamanho da mancha, você pode usar um pincel desse tamanho aqui, que vai ser suficiente, ou então você pode usar um pincel de olho mesmo, de esfumar se a mancha for bem pequenininha e precisar de mais detalhe, precisar de mais precisão. E o que eu costumo fazer depois de corrigir a mancha é já vir diretamente com um pó e selar pelo menos a mancha. Tem vários momentos da maquiagem que você pode aplicar o pó translúcido, né, para selar a pele, e hoje eu vou aplicar um pouquinho mais no final da maquiagem. Então, antes de aplicar o pó, a minha maquiagem ainda vai mexer, o corretivo ainda vai andar um pouquinho. Então, se eu tivesse alguma mancha, assim, que eu quisesse muito que ela ficasse coberta e não quisesse que estragasse, assim, tipo, que o corretivo andasse, eu já viria agora, nesse momento, com o pó translúcido, para ter certeza que a mancha ficaria bem corrigida e não ia ter o perigo de eu esbarrar o pincel ou a esponjinha e tirar a cobertura. Eu vou aplicar pó translúcido em uma área só do rosto agora, vou deixar pra selar no final, como eu já falei pra vocês. Vou usar esse pozinho aqui da Playboy, que ele é muito bom, o meu tá até acabando, mas ele é maravilhoso, tem um preço muito bom. E eu vou usar com uma esponja seca, ela não tá umedecida. Eu peguei muito uma preferência por aplicar pó nessa região aqui com esponja, eu acho que o acabamento fica bem melhor, pelo menos no meu olho, porque eu tenho muitas linhas de expressão aqui em volta, né? Muitas linhazinhas finas. E sempre antes de aplicar o pó aqui nessa região, imediatamente antes, você tem que dar uma espalhadinha aqui no corretivo, porque ó, só esse tempinho que eu tô aqui pegando pó já foi suficiente pro corretivo entrar nas minhas linhas e acumular. E se a gente selar sem esfumar, né? Sem espalhar esse corretivo, aí você vai ter todas as suas linhas bem marcadas. Então, o ideal é você deixar isso aqui perfeitinho e aí sim você vir com o pó. E aí eu faço até assim, ó, pra eu conseguir esticar minha pele e colocar o pó assim bem dentro das linhas e deixar tudo bem seladinho. Mas eu não exagero na quantidade, viu, gente? Eu vou aplicar esse tanto aqui de pó nos dois olhos. Aí eu dou uma espalhadinha nele assim, só até ele sumir, só até eu não conseguir ver mais o branco do pó. E já tá bom. Eu vou deixar o pó pra aplicar no final dessa maquiagem, porque é o que acontece, quando a gente sela a pele, fica muito mais difícil dos próximos produtos grudarem na pele. Então a gente selando só no final vai fazer com que a maquiagem dure por muito mais tempo. Só que aí tem dois poréns. Eu vou fazer o contorno, blush, iluminador e tal, e aí depois que eu vier com o pó, todos esses produtos vão dar uma diminuída na intensidade, eles vão ficar mais fraquinhos, então eu posso fazer uma pele mais pesada do que eu quero que ela fique no final. O segundo detalhe é que é muito mais difícil de você esfumar produtos em pó numa pele que tá molhada. Ficaria muito mais fácil, com certeza, selar a pele, nem que seja com uma camadinha bem fina de pó, com um pincel grandão, e aí depois vir com os produtos em pó, que o acabamento vai ficar bem mais bonito se você não tiver muita prática na maquiagem. Mas como eu já tenho mais prática, eu vou fazer assim, vou usar produtos em pó e não vai
me atrapalhar nada em questão de resultado. Se você for iniciante ou se você não tiver muita segurança na hora de fazer a sua pele, eu recomendo que você sele ela primeiro e aí sim depois venha com os produtos em pó, porque vai ficar muito mais fácil de você trabalhar. Agora, se você for trabalhar com produtos cremosos, eu recomendo muito que você use eles antes de selar sua pele com pó, porque eles vão aderir melhor, eles vão esfumar melhor, vai ficar muito melhor o efeito da sua maquiagem. Hoje eu vou usar só produtos em pó, então pra mim esse não é o caso. Agora eu vou vir com o contorno, vou usar esse aqui, é o Taupe Chic da Bruna Tavares. Como vocês podem ver, eu gosto só um pouco dele, viu? Pouquíssima coisa que eu gosto desse produto. Nunca vi um contorno meu acabando, gente. Isso aqui é a primeira vez na vida. E eu vou pegar um pincel menor do que eu tô acostumada a usar, porque eu quero um pouquinho mais de precisão hoje. E aí, como a minha pele tá mais ou menos úmida, né, ela não tá selada, eu vou fazer movimentos de depositar o produto. Eu não vou já vir esfregando ele assim, porque senão eu vou mexer toda a base que tá embaixo do meu rosto. Então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado pra gente fazer a maquiagem assim, desse jeito, né, como ela tá sem selar. Depois que eu já tiver depositado, aí sim eu posso dar uma esfumadinha aqui no contorno. Aqui o contorno da bochecha, sempre tem gente com dúvida nessa parte, né? E eu pego mais ou menos aqui, ó, acima da orelha, nessa parte da raiz do cabelo que é bem acima da orelha. E eu vou levando em direção aqui à parte superior da minha boca. Eu não levo ele tão pra baixo. Pro meu rosto esse formato funciona bastante. Aí eu gosto de dar uma escurecidinha aqui na lateral da testa também. Tem que tomar cuidado e trazer o contorno até bem perto aqui da raiz do cabelo, pra ele não ficar esquisito, não ficar muito fake. E eu gosto de dar uma escurecidinha aqui também, na raiz do cabelo. Fazer meio que esse encontro do contorno. E aí eu vou diminuindo a intensidade do contorno conforme ele chega perto da boca e deixo assim uns 2 dedinhos de distância. E também dou uma escurecidinha aqui no papo para dar uma disfarçada na gordurinha. Aí eu sempre vou comparando os dois lados e dando uma acertadinha para eles ficarem o mais parecidos possível. Se você achou que ficou muito forte ou quer corrigir alguma área que não ficou muito bem esfumada, você pode voltar com o seu pincel de base ou com a sua esponjinha e dar uma esfumadinha. Eu recomendo que você esfume só as bordinhas assim do seu contorno, para não virar uma maçaroca ali de contorno e de base. Faz só nas extremidades mesmo, porque o resultado vai ficar bem melhor. Para fazer o contorno no nariz, eu gosto de pegar um pincel menorzinho. Eu pego um de esfumar olho mesmo, que eu acho muito bom, me dá mais precisão e ao mesmo tempo eu consigo deixar o contorno bem esfumado. E aí eu gosto de puxar ele desde aqui, desse comecinho do olho, ó. E vou fazer 2 traçados aqui no meio do nariz, sendo que a ideia é deixar um espacinho bem pequeno entre esses 2 traçados. Aí aqui embaixo eu dou uma escurecidinha também, para parecer que o nariz é um pouquinho mais levantado. Faço isso para tentar deixar o meu nariz um pouquinho menor e também um pouquinho mais arrebitado, mas é opcional. Se você não quiser fazer isso, você não precisa. Claro, na maquiagem tudo é opcional, né, gente? O que você não quiser fazer, você não faz. Não quer fazer contorno? Não faz. Não quer passar blush? Não passa. Tem gente que não gosta de blush e já eu, assim, se não passo blush, eu praticamente não me maquiei. Então, cada um tá livre, assim, pra fazer o que preferir. Vamos pra minha parte favorita da maquiagem, que é o blush. E eu não gosto de um blush que é completamente mate. Então eu aproveito que eu já tenho esse duo aqui de iluminador e blush e misturo esses 2 tonzinhos. Eu tô completamente viciada nesse blush, gente. Ele com certeza é o meu blush do ano. Não tem outro preferido, gente. Tô muito apaixonada mesmo. O efeito dele é lindo e eu acho que a cor dele, pra mim, fica perfeita. E aí, antigamente eu dava um sorrisinho, né, pra passar o blush. Só que quando a gente tá com o rosto relaxado, o rosto muda, então eu prefiro passar com o rosto relaxado mesmo, porque aí eu já sei onde ele vai ficar quando eu não estiver sorrindo. Eu gosto de aplicar o blush imediatamente acima do contorno, e aí eu começo mais ou menos uns 2 dedos da boca também, e eu levo na mesma direção que o contorno. Eu vou aplicando ele na diagonal, para dar um efeito mais de lift pro rosto. Eu não aplico uma bola de blush aqui, bem no centro do rosto, porque eu não quero necessariamente só evidenciar a bochecha e só trazer atenção aqui pro centro.
centro, eu quero levar a atenção também para as extremidades. E eu coloco o blush bem aqui na têmpora, ó, bem em cima do contorno. Eu basicamente sigo o contorno e faço o blush em cima. E eu não tenho dó não, viu, gente? Eu passo o blush mesmo, porque primeiro, eu amo um blush assim, sempre que eu vou me maquiar, a maquiagem mais básica que eu faço, eu passo um blush, eu gosto dele bem exagerado. E também porque depois, quando a gente vier com o pó, ele vai apagar. E também mais um motivo que eu acabei de lembrar, que o blush sempre é a primeira coisa a sumir do rosto. Eu não sei se é porque tá bem no centro do rosto, ou se eu tenho essa impressão porque eu gosto muito de blush, né? Mas pra mim, parece que o blush some muito rápido do rosto. Então, eu aplico assim, sem dó, do jeito que vocês estão vendo agora. Eu tô gostando muito de aplicar iluminador com esse pincelzinho leque aqui. Ele é menorzinho, não é tão grandão e deixa o efeito do blush mais concentrado. Eu tô dando uma umedecida nele pra conseguir pegar um pouquinho melhor esse iluminador aqui da Nina Secrets, que é muito lindo, mas eu tenho um pouquinho de problema porque ele esfarela bastante. Eu sinto que a fixação dele, quando a pele não tá bem úmida, agora minha pele, eu já passei tanta coisa seca que ela já até secou. E aí eu sinto que ele não agarra tão bem na pele quando a pele tá seca. Então eu gosto de fazer isso no pincel para conseguir ter uma durabilidade melhor. E aí eu aplico o iluminador acima do blush na mesma direção. Então os três produtinhos aqui na bochecha vão ser na mesma direção, na diagonal, e a gente levando eles pra cima pra dar o efeito de lift no rosto. Aqui nem vai dar tanta diferença o iluminador, porque eu já misturei o meu blush com o iluminador. Então eu já tô bem iluminado nessa região do jeito que eu gosto. Mas mesmo assim, né, gente, não dá pra ficar sem passar um iluminadorzinho que dá todo um tchan na maquiagem. Eu gosto muito desse iluminador, ele é muito lindo, ele é muito potente, super poderoso, deixa uma cara de rica. Dou uma esfumadinha assim com o dedo, só pra dar uma esfumada onde eu exagerei muito. E eu até entro com o iluminador aqui, ó, bem na minha olheira, porque essa parte é um pouquinho funda. Então se eu invadir aqui com o iluminador, não vai ter tanto problema, na verdade vai até ser bom, vai até me deixar com o olhar um pouco mais acordado. E se você achar que o seu iluminador não tá muito bem misturado, não tá muito bem esfumado, você pode voltar com um pincel de blush sem pegar mais produto e dar uma esfumadinha assim aqui, ó, meio que passar o blush de novo, bem de levinho, só pra você dar essa esfumadinha no iluminador. Agora sim eu vou selar essa pele com o pó translúcido e agora eu vou vir com um pincel bem fofão. Vou usar aquele mesmo da Playboy. E aí eu vou focar ele aqui no meu centro do rosto também, mais uma vez, porque eu não quero muito pó nas extremidades do rosto. Afinal, nem tô com tanta base lá, nem tem tanta coisa assim pra selar. Mas eu posso caprichar aqui onde eu passei o blush, posso caprichar em cima do iluminador, porque eu sei que depois que minha pele pegar um pouquinho mais de oleosidade, conforme for passando um pouquinho o tempo que esse pó vai sair o excesso dele, eu sei que a maquiagem que tá por baixo vai começar a aparecer mais. Então é por isso que eu gosto tanto dessa técnica, por isso que quando eu vou gravar muitos vídeos em seguida, eu faço essa técnica, porque funciona muito bem, dá super certo pra minha rotina e também dá super certo pra uma festa, né, pra um casamento que você quer que a maquiagem dure por muito tempo. Inclusive é uma técnica que eu aplicava muito nas minhas clientes quando eu maquiava profissionalmente. Passei um gloss e preenchi minha sobrancelha só pra não finalizar o vídeo aqui toda esquisita pra vocês. E talvez ainda possa parecer que a pele tá um pouquinho pesada, porque eu não tô com nada no olho, né? Não passei nem máscara, porque eu vou gravar um outro vídeo agora. Mas essa é a pele que eu sempre faço quando eu vou gravar vídeo, quando eu vou gravar resenha, quando eu vou fazer uma maquiagem pra evento, pra festa. Tive alguns eventos esse ano, festas, e foi exatamente essa pele que eu fiz assim. Não costumo mudar muito da minha rotina, e eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, dessa aula aqui de maquiagem que eu dei pra vocês. E se esse vídeo foi útil pra você, clica no gostei aqui embaixo, porque isso ajuda muito o meu canal, e também se inscreve pra não perder os meus próximos vídeos de maquiagem e de cabelo. Um beijo e até a próxima! E aí eu pego essa base aqui da... E aí quando passa a base fica... E aí quando... Porque aí eu consigo ter uma tela em branco porque eu